Olá pessoal, aqui é o professor Valdinei. Vamos assistir a mais um vídeo do projeto de pesquisa Contribuições da Modelagem Matemática para a Aprendizagem Significativa de Conceitos Matemáticos. Na atividade 1 temos a tabela 1, que representa o tempo máximo de exposição em horas por dia para alguns níveis sonoros em decibéis. Como podemos observar nessa tabela, na primeira coluna temos níveis sonoros em decibéis e na segunda coluna temos alguns valores para o tempo máximo de exposição em horas. O nível sonoro de 85 decibéis permite um tempo máximo de exposição diário de 8 horas. Para 90 decibéis, o tempo máximo de exposição é de 4 horas. Para 95 decibéis, o tempo máximo de exposição diário é de 2 horas. E para 100 decibéis, o nível máximo de exposição é de 1 hora. Nessa tabela, temos duas variáveis, ou seja, duas grandezas. Você sabe quais são? Uma variável é o nível sonoro. E a outra variável é o tempo. Podemos dizer que o nível sonoro depende do tempo, ou que o tempo depende do nível sonoro. O que você acha? Como um exemplo para o desenvolvimento da atividade, vamos supor que o nível sonoro depende do tempo. Neste caso, o nível sonoro é a variável dependente e o tempo a variável independente. Agora vamos representar os dados da tabela 1 no plano cartesiano. Primeiramente, precisamos identificar os eixos coordenados. Vamos colocar aqui então nosso plano cartesiano, fazer a representação dos eixos coordenados. E aí nós vamos fazer a identificação. Eixo Y, eixo X. O eixo Y indica o nível sonoro em decibéis. O eixo X indica o tempo dado em horas. Muito bem. Como podemos observar na tabela 1, nós temos primeiramente o nível sonoro de 85 decibéis, em seguida 90 decibéis, 95 decibéis, temos o tempo máximo de exposição de 8 horas. Então vamos marcar aqui no 8 horas, 85 decibéis.
Em seguida, para o tempo máximo para o nível sonoro de 90 decibéis, nós temos o tempo máximo de 4 horas. Então, marcamos aqui 4 horas para o seu respectivo nível sonoro. Para o nível sonoro de 95 decibéis, o tempo máximo de exposição é de 2 horas. E para o nível sonoro de 100 decibéis, o tempo máximo de exposição é de 1 hora. Então você percebe que a gente tem alguns pontos que representam aqueles lá da tabela 1. Vamos agora traçar uma reta que mais se aproxime desses pontos da tabela. Então nós vamos pegar a nossa régua e traçar uma reta que mais se aproxime desses pontos da tabela. Então aqui nós temos a nossa reta, né? E nós traçamos ela de modo que ela fique o mais próximo possível desses pontos aí da tabela. Uma reta pode ser representada algebricamente por uma função do tipo f de x é igual a f de x igual a ax mais b para este problema. O que você acha? Voltando então à nossa tabela, o que nós podemos fazer aqui nessa representação gráfica da tabela? Nós vamos escolher 2 pontos aqui no nosso plano cartesiano que são pontos da reta. Por exemplo, então nós teremos condições de determinar qual é a equação que representa esta reta. Então nós vamos escolher aqui aleatoriamente este ponto da reta e, por exemplo, este ponto. Ok? Então as coordenadas, vamos chamar aqui de ponto P e ponto Q. Então as coordenadas do ponto P são para x, 4, para y, 90. A primeira coordenada x é 4, a segunda coordenada y é 90. Para o ponto Q, nós temos as seguintes coordenadas. Para x, seguindo aqui, ó, nós temos 6. E para y, a metade da distância entre 85 e 90 seria aproximadamente 87,5. Vamos demarcar aqui a divisão dos pontos com ponto e vírgula, exatamente para não confundir essas duas vírgulas. E aí, agora nós vamos montar um sistema de equações. Então, nós sabemos que a equação genérica de uma reta é dada por ax mais b, sendo que o f de x também pode ser denotado por y. Então, y seria igual a ax mais b. Substituindo o primeiro ponto Q, depois o primeiro ponto P, depois o ponto Q, então nós teríamos o y, 87,5 é igual o A, que nós não temos, vezes o x mais B. E depois substituímos o primeiro ponto Q .
Agora vamos fazer o mesmo com o ponto P. Então nós temos 90 é igual a vezes 4 mais B. Então, isso aqui seria a representação da equação, já substituindo as coordenadas do ponto P. Vamos resolver esse sistema de equações. Perceba que aqui nós temos um sistema com duas equações e duas incógnitas. Resolvendo o nosso sistema, nós vamos fazer aqui uma subtração. Então, aqui nós teríamos 87,5 menos 90, 2,5, 6A menos 4A, 2A. Ou seja, nós podemos representar isso daqui por menos 2,5 sobre 2 é igual a 2A sobre 2. Então, menos 1,25 seria o valor de A. Sendo assim, basta pegarmos uma das duas equações utilizadas no sistema para encontrarmos o valor de B. Como nós já sabemos o valor de A, 90 é igual a menos 1,25 vezes A mais B. 1,25 vezes 4 mais B. Okay? Então, nós temos 90 é igual a 1,25 com mais 1,25 dá 2,5. Fazendo, então, 1,25 vezes 4, nós temos menos 5 mais B. Então, B é igual a 90 mais 5. B seria igual a 95. Então, a nossa equação para a escolha desses dois pontos aqui, ela poderia ser escrita como menos 1,25 vezes x, que é o valor de A, mais 95. E aí nós temos a equação que representa a nossa reta. Observe que você pode determinar outras funções diferentes se você escolher outros dois pontos para resolver o sistema. Pense um pouco a respeito disso. Até a próxima.